retomando o conteúdo da aula passada para a gente poder chegar ao final dela e dar prosseguimento, tá? Neoclassicismo, a gente está falando do iluminismo, a gente está falando de 1700, no final desse século a gente teve a Revolução Francesa, e é um momento que artisticamente não é tão interessante assim, né? Porque os artistas estavam gostando do barroco, mas aí eles resolveram que eles precisavam emplacar junto com o contexto histórico que era o iluminismo, então eles vão retomar a antiguidade clássica nas obras. De que maneira? Eu sigo a regra, mas eu tenho dificuldade com alguns detalhes. A gente viu o Angrê, né? E a gente viu também o Davi, Jacques-Louis David com o Napoleão. Lembrando da regra, elemento central, elementos laterais, as linhas, não é? Bem proporcionais e equilibradas, não tem nada de linha torta, nada disso. E aí, por último, também do Jacques-Louis David, que é extremamente interessante, eu vou explorar pouco esse quadro, mas tem um vídeo naquele Pinceladas de Arte que vocês precisam assistir, tá? Vale muito a pena. Tá no YouTube, né? Pinceladas de Arte, tá? São vídeos que fazem a interpretação, a análise do quadro com, assim, alguns detalhes. Como são vídeos curtos, entre 3 e no máximo 5 minutos, eles não exploram com toda a profundidade. Mas eles exploram coisas muito interessantes, porque lá eles têm um recurso técnico. Aqui eu não consigo, né, tirar os elementos para vocês perceberem algumas coisas. Lá eles conseguem fazer isso, então vale a pena assistir esse vídeo. Na verdade, valem a pena todos que tem esse daqui no YouTube. Tá? Tem uma lista, são vários, tá? Assistam, vocês vão gostar muito. Bom, o que a gente tem aqui? Ainda do Jacques-Louis David, nós temos aí os Horácios, que são esses, não é? Que tem uma história, na verdade, os Horácios vão fazer parte da Antiguidade Clássica, tá? E aí eles vão defender o território. Então, muito mais importante do que o individual é o coletivo, é a sua pátria. Daí tem uma história de que um acabou matando o outro porque ousou ir contra a própria pátria. Então, tem toda uma questão que no momento era importante. Lembrem que eu termino o século XVIII com a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. O que isso significa? Né? Que eu tenho um conjunto, é um coletivo aqui pelo qual eu vou lutar. Tá? E o quadro vai trazer essa representação dessa história, tá? Porque é o neoclássico, lembra? Eu retomo a Antiguidade Clássica. Tudo bem? Bom, o que é interessante a gente perceber também é a busca por esse equilíbrio, por essa regra. Né? Tanto o 3 aparece aqui enquanto a questão do triângulo, o 3, triângulo, o olho de Deus, triângulo como a perfeição, como a proporção áurea, como o número da proporção áurea, tá? O número áureo. Então ele traz o 3 aqui o tempo inteiro. Então ele traz os 3 homens, aqui a gente consegue fazer um triângulo, se a gente quiser, né, nas pernas, as 3 espadas, as 3 mãos, né? O tempo inteiro ele trabalha dessa maneira. Outra coisa, reparem que eu tenho os 3 arcos também, tá? Bem lá no fundinho tem uma arma também pendurada que não dá para ver, mas nesse vídeo vocês vão ver. Eu tenho aqui as 3 mulheres, tá? Então toda a organização do quadro está voltada para essa questão de valorização da pátria e também para essa questão técnica, tá? O Jacques-Louis David, ele é mais interessante que o Angrê, né? Aquela mulher sem cofre, tá? Mas ainda não é assim aquele espetáculo, né, que como a gente viu, de representação da figura humana do barroco, tá? Ele é um movimentinho mais bobinho, por assim dizer, mais fútil, mais leve, tudo bem? E aí, para a gente poder terminar e aí poder fazer essa comparação, reparem no seguinte, ele é diferente do que a gente estava vendo normalmente com as linhas no neoclássico, tá? Porque se você perceber, isso aqui lembra muito mais o barroco do que qualquer outra coisa, tá? Reparem que eu tenho um fundo que eu não sei onde é que eu tô, para ficar melhor, tá? É um fundo que não me interessa onde é que eu tô, que é uma característica do barroco. É só você lembrar da incredulidade de São Tomé, lembra? Tá? Se você lembrar a imagem, você vai ver que não tem um fundo específico, em que lugar eles estão, tá? Outra coisa, se você cortar também o quadro, você vai ver que toda a ação do quadro está para baixo, para este lado, tá? Mas por que isso em pleno neoclássico? Porque esse quadro é uma questão pessoal do Davi. O Marat, pensador desse momento, foi assassinado, que é este aqui.
justamente por ele colocar ideias contra a questão imperialista e tal, que existia no momento. Tá? Ele era como se fosse um revolucionário. Tá? Eu não gosto de usar exatamente essa palavra, porque não é exatamente isso, mas para vocês poderem entender a personalidade do Marat. E é por isso que ele é assassinado. Aqui você não percebe que ele foi assassinado, porque parece que ele está dormindo. Tá? Mas se você olhar bem para o quadro, você vai ver aqui que tem um corte e aqui tem uma adaga, a faca então com a qual ele foi assassinado. Tá? E ele gostava muito de ficar dessa maneira, ele ficava na banheira com uma madeira ali escrevendo seus pensamentos, né, as coisas com as quais que ele ia propor num debate, alguma coisa assim. Tá? Então, como o Marat era amigo do Davi, o Davi faz esse quadro em homenagem ao amigo. Tá? E aí, tanto que ele assina com uma dedicatória, né? A Marat do Davi. Tudo bem? Mas é legal para a gente poder perceber bem essa diferença estética, né, do barroco com o neoclássico. Isso aqui, se eu apresentasse para vocês no barroco, vocês iam falar assim, ah, tá, beleza, porque ele parece barroco. Tá? Ele tem traços barrocos, apesar de ter uma suavidade, né, ele não tem o extremo, né, de emoção aqui. Ele não tem, mas ele tem o desequilíbrio do barroco. Conseguem compreender o que eu estou dizendo? Sim? Ótimo. E aí, para a gente poder fechar, definitivamente, eu vou trazer para vocês agora a contemporaneidade. Esse artista que está aqui, que é o Vic Muniz, fez então todo um trabalho na comunidade do lixão de Gramacho, que era um lixão que existia no Rio de Janeiro. Ele existiu até 2010, mais ou menos. Era o maior lixão da América Latina, se eu não me engano. Se era o primeiro ou o segundo, tá? E ele vai lá nessa comunidade, nesse espaço, que é um big espaço, fazer um trabalho. E ele junta alguns catadores de lixo para poder fazer todo um trabalho diferenciado. E aí eles veem a banheira, tá? Eles veem vários desses objetos, eles juntam, tá? Você tem esse trabalho todo que ele fez no documentário, que é genial, de verdade, gente. É uma coisa para você assistir com a sua mãe, com seu pai, com a sua família, com o namorado, com todo mundo, tá? Ele está no YouTube, alguém já assistiu? Chama Lixo Extraordinário, tá? É fabuloso, porque ele não é só um documentário que fala da arte em si, mas é do poder que a arte tem de influenciar a vida das pessoas. E da dignidade que uma pessoa que aparentemente, é horrível o que eu vou dizer, mas que aparentemente nos causa repulsa porque trabalha com lixo, não é? Vê a dignidade que existe ali, que antes de qualquer coisa existe um ser humano. Então, o documentário é espetacular. Tem no YouTube para vocês assistirem, tá? Chama, então, Lixo, tá? Extraordinário. O Vic Muniz é um artista, né, brasileiro, contemporâneo, está fazendo muito sucesso por aí. E ele começou o trabalho dele com garotos de açúcar. Então ele foi para uma comunidade em que toda a comunidade sobrevivia do trabalho da cana, de cortar a cana de açúcar, para daí fazer todo o procedimento. E aí ele percebeu que ali naquela comunidade o que mais faltava, principalmente para as crianças, era o açúcar. Metaforicamente falando, era a doçura. Porque as crianças viviam naquela situação de quase pobreza, de passar fome, os pais trabalhavam muito e essas crianças não tinham aquele lazer, eles não tinham nada disso. Muitas até trabalhavam também. Então, o que ele faz? Ele faz os retratos desses meninos com açúcar. Tá? Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso. Tá? Então, ele faz o retrato dessas crianças, uma superfície preta, e ele jogava o açúcar em cima e fazia os retratos dessas crianças com açúcar, e depois fotografava. Tá? Então, ele surge dessa maneira, vinculado à arte com o trabalho social. Aí, perdão. Depois disso, que ele começa a ter visibilidade, ele vai fazer um trabalho muito interessante, que é com pedras preciosas, aquelas coberturinhas de sorvete, de caramelo, por exemplo. Então, o que ele fez? Ele pensou assim, bom, Elizabeth Taylor é uma diva do cinema, tá? Elizabeth Taylor, então eu vou fazer o retrato dela com o quê? Com diamantes, tá? Verdadeiros, originais. Então ele conseguiu numa joalheria empréstimo de diamantes. Bom, um só ele ia levar a vida inteira para conseguir pagar se ele perdesse, tá? Daí ele fez então um retrato com os diamantes e fotografou. Então o que vai é o que vocês estão vendo, é a foto, tá?
Ele fez o retrato do Pollock, que a gente vai ver com pasta de amendoim. Então, de acordo com os artistas, dependendo daquele tipo de material que ele achava que tinha a ver com a pessoa retratada, ele usava o material. Tá? É muito interessante esse trabalho dele também. E aí depois ele fez esse. E deve estar fazendo mais coisas por aí, tá? Aqui, se vocês perceberem, é bem grande mesmo a foto. Isso aqui é uma patente. É só você pensar no tamanho da sua bunda, no tamanho da patente, e aí você consegue ter uma dimensão do tamanho que é isso aqui. Porque se isso aqui é, né, onde a gente senta ali, é almofadinha, tá? Nem sempre é almofadinha, né? Tá? Então você consegue ter noção do tamanho que é isso. Uma lata de tinta. Estão vendo? Então, é todo um trabalho que ele vai fazer com o lixo, com o material que foi retirado do lixão, para poder organizar isso e fazer essa fotografia. Foi a leilão, tá? E eu não lembro agora quantos $1.000 foi arrecadado, ele distribuiu entre as pessoas que trabalharam nesse projeto e ainda deu o retrato de cada um que participou, que ele fez outros retratos, tá? Para as pessoas. Só o retrato que as pessoas receberam de presente que ele fez já dava para comprar uma casa própria. Ou seja, a pessoa já podia sair do lixão. Tá? Daí eu já não sei se eu ia querer vender, se eu ia ter coragem de... sei lá. É porque a minha situação é outra, né? Se eu estou numa situação de miséria, você vende até a mãe, né? Tá? Aí horrível. Mas entendem, né? Tá? Então eu trouxe esse que é para vocês poderem entrar em contato com o Vic Muniz, que é brasileiro, e também fazer essa referência, é a partir daqui que ele pega, tá? E é muito engraçado, ele tá andando assim no meio do lixão, ele vê a banheira. Aí ele chama o Tião, que é o líder comunitário ali, ô Tião, vem aqui. Aí bota o Tião e fala assim, nós vamos fazer isso. Ali no meio do lixão, né? E aí você vê o olhar do artista, né? Que ele consegue ver beleza no lixo. É genial, tá? É igual o poeta que vê a beleza no dia a dia, em qualquer coisa, sabe? O escritor que consegue criar uma história do nada, né? Que você fala assim, que história mais simples, né? De onde ele tirou essa ideia do ordinário? O que é ordinário? Do dia a dia, tá? Isso é muito espetacular, é você conseguir ter esse olhar, tá? Então assistam, por favor, tá? Aí a gente entra em outra escola, então. Vai ser o romantismo. Vocês já conhecem romantismo porque vocês já conhecem Iracema, que está catalogado para o vestibular. Vocês também conhecem. Olha só, eu vou lembrar... Eu vou dizer e vocês vão lembrar. Tudo bem? É importante fazer esse paralelo aqui, porque o que vocês viram em literatura, vocês têm aqui. Tudo bem? Uma das grandes características do romantismo é a questão do sentimento, a emoção, que é supervalorizada, não é isso? Sim, então tem essa valorização dos sentimentos? Sim, automaticamente é a imaginação, porque eu sou valorizado. É o individual, lembram disso? Não tem uma coisa meio egoísta aí do romântico? Tá? Outra coisa, vocês devem ter visto que o romantismo na literatura brasileira ele é dividido em primeira e segunda geração. E terceira, dividido antes, vamos fazer a grande divisão. Prosa e poesia. Sim? Dentro da poesia, normalmente os professores começam com a parte da poesia. A gente tem a primeira geração, que é chamada indianista nacionalista. Vai retomando aí na sua cabeça, tá? Nós temos dois autores, dois Gonçalves. Gonçalves de Magalhães, que faz a abertura do movimento, sim, 1836, com 2 livros, Suspiros Poéticos e Saudades, preciso respirar. E Gonçalves Dias, certo? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Tranquilo? Segunda geração, o que a gente tem? Ultrarromântica, mal do século. Temos alguns poetas ali dentro. Vai, Casimiro de Abreu, ó que saudades que tenho, da hora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Estão lembrando da infância, tá? A gente tem também Fagundes Varela, Junqueira Freire e o mais interessante de todos, que morreu aos 21 anos, Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, vinha ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Certo? Estão lembrando disso? Lindo. Se não lembrou, sente o tapa. Tá? E a última a gente tem, então, Social Condoreira com Castro Alves. Estão lembrando do Castro Alves, que tem um pezinho na realidade. Né? Navio Negreiro, tantas outras. E eu gosto muito do Boa Noite Maria. Não sei se o professor de vocês trabalha, que mostra ali a mulher mais real naquele momento. Certo? Então vejam, dentro dessa parte da poesia, a gente já vai encontrar um monte de coisa aqui. Sim ou não? Reparem,
Nacionalismo, tem no Gonçalves Dias ou não? Tem, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Eu vou retomar a minha própria pátria. Tá? O José de Alencar também não vai fazer isso? Vai fazer isso com a Iracema. Por quê? Lembrem, gente, no Brasil eu tenho essa retomada da minha identidade. Por quê? 1808, vim da família real. 1822, 822. Tá certo, 1922, Semana de Arte Moderna. Só 100 anos antes. Tem relação uma com a outra, tá? O que acontece em 1822? Independência. 1889, o terceiro livro do Laurentino Gomes. Não estou fazendo propaganda não, tá? 89, República, tá? Então vejam, nesse momento em que o Brasil fica independente, o Brasil não tem identidade. O que os românticos vão fazer? Tentar construir essa identidade nacional. Tudo bem? Eu estou falando isso porque em breve vou retomar este momento. Certo? Aqui eu também tenho esse sentimento de retomar o meu país. Certo? De ser nacionalista. Retomei, então, o nacionalismo. Vai. Se eu estou sendo nacionalista, olha aqui meus temas históricos, porque eu tenho que retomar o quê? Minha própria história. Tudo bem? Sentiram que foi um aviso. Preciso, quando eu fizer esse movimento, retomar minha própria história. É um sinal. É um sinal. Natureza, vamos entender o processo da natureza, gente, de várias maneiras. Primeiro, a natureza, lá no arcadismo que você deve ter visto com Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, sim, a natureza é para quem eu me confesso, né? Ó pastores, ó montes. Sim, no romantismo, a natureza expressa o que eu estou sentindo. Então, eu vou deixar bem claro para vocês. Sabe por que Deus mandou essa chuva? Porque eu estou triste hoje. E quando a gente está triste, o que acontece? Chove. Desculpa aí, Deus. Tá? Não, gente, não estou triste, estou um pouco cansada, tá? Só isso. Tá? Mas já perceberam que em histórias românticas, o que acontece quando o casal briga? Ou chove para eles se encontrarem, não é? Aí depois fica tudo bem, depois as coisas acontecem novamente, tá? Só uma última coisa. Olhem lá, livre expressão do artista. No romantismo eu sou obrigado a seguir uma regra ou eu sigo meu coração? Livre expressão do artista, sim? Fechou.